E dando continuidade ao projeto Eleições 2022 do LN 21, nós estamos recebendo para conversar conosco a ex-deputada federal Poliana Gama, também ex-secretária de Educação de Ubatuba, ex-vereadora em Taubaté, né, que vem participar conosco para falar a respeito da expectativa aí com relação a esse processo eleitoral que se aproxima. A ex-deputada teve o nome confirmado como candidata a deputada federal na convenção realizada no último fim de semana, e isso coloca, né, a deputada nessa corrida novamente, né? Deputada, qual é a expectativa, como foi aí a convenção, o que a gente pode esperar aí desse período que começa agora? A gente sabe que efetivamente a campanha começa no dia 16, mas é claro, já tem muito trabalho acontecendo. Prazer enorme recebê-la aqui. Satisfação, Ednelson, obrigado, né, por esse momento que a gente pode conversar a respeito desse processo e principalmente a respeito das demandas, né, porque todo esse processo, a razão de ser e o propósito, inclusive, da gente se apresentar mais uma vez para participar do processo com uma candidatura, é em função da demanda das pessoas, né, do lugar onde a gente vive, da nossa região em especial. E na convenção a gente teve, assim, eu sinto que um clima muito saudável. E por que eu destaco essa questão do clima saudável? Porque a gente vive uma questão de cada um puxar para um lado e as pessoas estão esquecendo que no meio disso tudo existe nós, né? Toda uma sociedade que parte dela passa fome hoje, precisa olhar para isso, né? E que não adianta ficar só batendo boca, a gente precisa realmente olhar e apresentar propostas para como que a gente vai resolver isso tudo. E resolver, melhorar as condições, não vai exigir, não é só uma pessoa, né? Você precisa de um conjunto de sociedade disposto a atuar em prol da coletividade, não em prol do próprio umbigo ou da própria ideologia. A gente precisa realmente ir para frente. Então, esse clima de poder considerar a realidade tal como ela é, com toda a sua diversidade, e de realmente assumir o compromisso de seguir adiante, considerando, né, feitos, olhando também para o que não está bom e apresentando soluções, independente de qual sigla partidária seja, de qual lado seja, eu sinto que isso é o caminho mais adequado para realmente quem está disposto a fazer acontecer a transformação que a gente tanto necessita. Então, o LN 21, desde o começo dessas entrevistas, deixou bem claro que o espaço aqui está sendo disponibilizado para os candidatos da região metropolitana do Vale do Paraíba, envolvendo o Litoral Norte, Serra da Mantiqueira. Porque nós entendemos a importância da representatividade, né? Que é importante que uma região com praticamente 2 milhões de habitantes tenha representantes, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual. A senhora foi, por um período curto, mas foi a nossa representante na Câmara Federal. E eu gostaria justamente que a senhora falasse a respeito disso, principalmente do ponto de vista da representatividade, né? Qual é a importância de a gente olhar para os candidatos da região, para olhar para os candidatos da localidade, considerando que esse é um período que a gente sabe, a gente acaba inundado aí por uma série de ofertas, uma série de nomes sem relação com a nossa região, que vem muitas vezes nesse período e depois acabam deixando, pelos próximos 4 anos, a nossa região relegada a um segundo plano. Então, eu queria que a senhora falasse sobre essa questão do voto regional, mas também dessa questão por ter experimentado a possibilidade de ser essa representante da região na Câmara Federal. Nossa, ótimo. Eu fui deputada federal representando a nossa região, nosso estado, por praticamente 2 anos. Então, eu vivi de perto o que é você ter um contato praticamente diário e disponível praticamente 24 horas, com lideranças, com a própria população, a respeito de questões que demandam do governo federal, um exemplo, repasses de verbas para a área da saúde, para a área da educação, e que não estavam acontecendo, porque além da questão de possibilidade de emendas, que incrementam, sim, os orçamentos dos municípios, para auxiliar aí nos avanços, no atendimento à população,
tem um papel do deputado federal e do deputado estadual que a gente não pode deixar para o segundo plano, que é o da fiscalização. Eu, quando assumi, eu peguei aquela transição do governo Dilma para o Temer. Muita coisa parada, muita obra parada. Aí em Ubatuba, por exemplo, eu cito o exemplo das quadras escolares, que quase que foram perdidas. Por quê? Travado no sistema, claro que dependia também do município fazer as suas ações, e quando eu entrei em contato, sinalizando isso com o município, o pessoal correu para atualizar o sistema, a gente auxiliou. Agora, tudo isso muito em função dessa nossa proximidade e desse compromisso com a região. Destravou questões de quadra, recursos na área da saúde, várias UPAs que a gente tinha na região, construídas, com os municípios com a documentação em dia para receberem os recursos do governo federal para custeio. Para você ter uma ideia, Ednelson, é cerca de R$800 mil mês hoje que cada UPA recebe para auxiliar no custeio. Ao ano, a gente vai ter aí 10 meses, 8 milhões, mais 1 milhão e 600, então 9 milhões e 600 ano para auxiliar no custeio de uma UPA 24 horas. Que eu cito o exemplo daí de Taubaté aqui, que era a Santa Helena e a San Marino. Esse dinheiro não estava vindo, assim como em outros municípios da nossa região. Estava lá o município cumprindo, sofrendo também, porque faltando, às vezes, um remédio, um profissional, e o dinheiro que tinha que vir por parte do governo federal não chegava. Então, a nossa ação como deputada federal foi mesmo na cobrança diária, na fiscalização, para fazer com que os recursos chegassem ao nosso território, à nossa gente. E outro ponto que eu sinto que a gente precisa frisar aqui, ter um representante da nossa região que tem essa também identidade, essa proximidade. As pessoas sabem onde a gente vive. O que não dá, por exemplo, é para a gente continuar achando que vamos eleger aqui gente que nem mora em São Paulo, que mora no Rio de Janeiro. Um exemplo, Eduardo Bolsonaro. É uma pessoa que se declara morar, né, na última eleição, pelo menos, aqui em São Paulo, mas que vive no Rio de Janeiro. E aí, como é que faz essa situação? Né, são coisas que a gente foi super bem votado. Mas isso, em que reverteu para a nossa região de fato? Se reverteu, se fez o trabalho, ok, está cumprindo com a sua obrigação. Mas a gente consegue conversar, tem a possibilidade de encontrar, por exemplo, no mercado municipal, aí na Vila dos Pescadores, no dia a dia da cidade, tem. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu faço a feira, que eu vou ao supermercado, frequentemente eu estou em Ubatuba, ainda mais depois que eu trabalhei aí quase 2 anos, então, assim, eu já gostava, depois eu fiquei realmente apaixonada, porque se é uma coisa que a gente precisa ressaltar aqui, é o acolhimento da comunidade Ubatuba. Agora, esse acolhimento, ele também exige uma troca da gente de respeito, de convivência. Então, eu também estou presente. Até que ponto esse pessoal que é de fora, que a gente nunca viu na nossa cidade, vai estar presente para você estar lá, ó, escuta, como é que está aquela coisa? Por que você votou desse jeito? Ó, você está vendo tal coisa? Ó, precisa auxiliar tal entidade social. Será que tem esse contato ou fica tudo só aqui? E tem a própria questão, né, o deputado, tem a própria questão do conhecimento da região, né? Das particularidades, das necessidades, né? Porque a coisa às vezes fica muito genérica, né? Quando a gente tem questões às vezes muito pontuais que precisam, né, de uma intervenção direta, mas a falta de conhecimento da realidade local impede que as ações aconteçam, porque não sabe, não entende, não compreende, não conhece, né? E precisa ter disponibilidade para ouvir, Ednelson, para ouvir as pessoas. Né? Precisa gostar realmente de gente, de estar com as pessoas. Isso, para mim, é um diferencial e tanto. A gente ser da região, essa sensação, né, esse sentimento de pertencimento, ele fala muito. Então, para também ser ouvido, eu preciso também ser representado. E, poxa, nós temos vários nomes. Onde já se viu uma região como a nossa ter hoje um deputado federal só? Você pega a região de Campinas, quantos tem na região de Campinas? E aí você vai olhar os investimentos na região de Campinas.
Então, a mesma situação é nossa aqui. Precisamos avançar nas questões de hospitais. A gente tem lá no Vale Histórico mais um hospital sendo construído. Vai precisar de retaguarda do governo federal para o custeio. Não é só o Estado, só o município. Aí em Ubatuba, a gente tem também aí toda uma sinalização para avançar na construção do hospital. Até porque, você conhece bem a administração pública. O município não vai dar conta sozinho. Tá, exatamente isso que eu ia fazer, falar. Né, o ingresso no SUS, precisa participar da pactuação. O governo federal, que fica com a maior parte dos recursos, precisa se responsabilizar e também contribuir. Agora, tudo isso exige voz, ação e representação da gente, dessa necessidade. É exatamente nisso que eu ia falar, né? Quer dizer, a gente precisa entender, principalmente quando a gente fala de saúde, que a responsabilidade ela é tripartite, né? A gente precisa de uma ação do município. O município tem uma ação com a baixa complexidade, Estado com média complexidade, governo federal com alta complexidade. Existe uma divisão aí de funções e de forças e que precisam, além de ficar bem claras, precisam também ser fiscalizadas e cobradas para que cada um faça a sua parte, porque senão acaba descarregando sempre em cima do município, né? Olha, na época que eu estava como secretária da Educação aí, eu também presidi o comitê de crise da pandemia, né, da Covid. Sim. E vendo a situação de Ubatuba, geograficamente falando, todas aquelas projeções que vinham da Fiocruz e tantos outros órgãos, a nossa preocupação. E a gente sabe também, né, das carências em termos de estrutura de saúde pública também do município. De fato, você não faz ideia da quantidade de telefonemas meus, direto para a Carmen Zanotto, que é do meu partido, e que permaneceu como deputada federal de Santa Catarina, mas que tinha ali uma ponte de acesso com o ministro, até então era o Mantega, não, como é que é o... Pazuello. Oi? Teve o Pazuello, não. o Tait, e teve o Mandetta. Eu falei Mantega, é Mandetta. Então, porque o Mandetta tinha sido deputado comigo também, eu conheci ele lá. E telefonema, até que num domingo à noite, acabamos de despachar, conseguimos liberar a habilitação de 10 vagas de leito de UTI, naquela condição, né, para a pandemia, para Ubatuba. Ou seja, agora, a persistência da nossa voz falou mais alto ali. Se não tivesse aquela coisa do todo dia, de ficar ligando, por favor, aqui, olha a situação nossa, olha as nossas projeções, estamos preocupados. Como que a gente ia fazer, Ednelson? Porque o custo de um leito de UTI é altíssimo. Como é que o município ia bancar aquilo? Então, a gente teve a retaguarda do governo federal, nesse caso, com a questão dos repasses de recurso para custeio dos leitos de UTI. E aqui eu faço questão de sinalizar, porque são fatos. E se foi feito, a gente precisa externar que foi feito. Sem dúvida. Essa questão da representatividade é uma coisa que a gente bate muito nesse sentido. Como o nosso tempo é curto, a gente precisa acelerar e para tentar falar o máximo de coisas, né? A gente teve a oportunidade, né, de acompanhar bem de perto o seu mandato, e a senhora falou a respeito dessas ações, né, o deputada, intervindo, buscando recursos, que é uma ação direta, né, dos deputados junto às suas bases, sem sombra de dúvidas, mas tem um papel extremamente importante que às vezes a população desconsidera em relação ao legislativo, mas que em tese é o foco principal, que é a questão da elaboração de leis e o processo de fiscalização das ações do executivo. E nesse processo, né, e nesse aspecto específico em relação às leis, eu acho que isso é um ponto importante que a gente precisa ressaltar, é que a senhora teve participação direta em leis que foram extremamente importantes, inclusive em nível nacional, né, e que a gente precisa registrar para mostrar que tem essa importância da representatividade local e regional, que a gente precisa dessa relação direta, mas a gente também precisa de pessoas que estejam comprometidas com o bem maior, né, com o processo legislativo como um todo, né, o deputado. Eu gostaria que a senhora falasse a respeito dessas suas ações legislativas no sentido de leis, de proposituras. Olha, eu vou destacar de imediato a Lei Lucas. Até em função do que a gente viu aí nas últimas semanas, uma criança no Rio de Janeiro vir a óbito, morrer por conta do engasgo com uma maçã.
E mesmo uma funcionária tendo feito o curso de primeiros socorros em 2018, a maior parte dos funcionários da escola não tinham formação. E é lei sancionada já desde 2018. Eu fui coautora dessa lei. E muito assim, a gente teve toda uma retaguarda da mãe do próprio Lucas, porque o Lucas foi uma criança que faleceu durante um passeio de escola por ter se engasgado com um pedaço do sanduíche. A ambulância chegou para socorrer, mas não em tempo de realmente garantir a ele sobreviver àquele engasgo. E mais, segundo a ONG Criança Segura, você pode olhar lá, um dos acidentes que mais matam crianças é o engasgo, principalmente de 0 a 3 anos. E depois a gente vê isso também ser muito acentuado na faixa etária de 4 a 6 anos. É algo que, se a gente pode oferecer em termos de formação, por meio de parcerias, por que não? Então, Lei Lucas vale em todo o território nacional. Fizemos uma pesquisa recentemente junto com a Undime para saber como que isso está sendo executado no estado de São Paulo. Nem todos os municípios ainda estão em dia com o cumprimento da lei. No entanto, esse monitoramento, essa cobrança, tem auxiliado ao pessoal a se mexer. Em Ubatuba nós fizemos, na época que eu estive aí como secretária, fizemos formação e conseguimos, naquele período, cerca de 500 funcionários com formação em primeiros socorros. E eu acredito que a atual gestão deva estar prosseguindo. Bom, além disso, uma lei que foi sancionada recentemente, foi a que conferiu a Cunha como capital da cerâmica de alta temperatura. E isso tem um componente muito interessante, porque para o grupo que me procurou, que às vezes as pessoas falam, mas qual é o impacto disso? Peraí, a gente tem que ouvir a localidade, as pessoas da comunidade. Para aquele grupo de ceramistas que me procurou, isso é importante para realmente consolidar ainda mais essa projeção que Cunha tem, tanto nacional como internacionalmente, nessa questão da cerâmica da alta temperatura, e auxiliar esse grupo no pleito de recursos também estaduais, federais, para a construção do Parque da Cerâmica. Até porque, em torno da cerâmica, tem toda uma estrutura de turismo, de gastronomia, de outras comunidades, até de turismo rural, como o Avandar, o Olival, que foram sendo formadas a partir da prática da cerâmica. Então, isso movimenta a economia do município. E quantos são os municípios do Vale do Paraíba que a gente vê que tem esse potencial turístico e que, claro, precisa melhorar a infraestrutura de acesso, precisa melhorar a infraestrutura de saúde, de segurança, até mesmo para que esse turista queira conhecer mais o nosso vale, os nossos recursos e conhecer de uma forma segura, né? Então, destaco aqui essas duas leis. Tivemos também a de fazer constar medidas protetivas nos sistemas de polícia. Pelo fato de eu não estar lá, outra deputada que foi de Goiás, ela reapresentou o projeto e isso já é lei. Temos a lei com relação à questão do aleitamento materno, para beneficiar mães doadoras de leite para o Banco de Leite Humano. A gente sabe o quanto que essa doação de leite humano salva vidas, principalmente de bebês prematuros, que estão lá, né, na incubadora e precisam desse alimento, porque aumenta a imunidade e aumenta as suas chances, né, de realmente passar por esse período e ir logo para o braço da mamãe, do papai e ir para casa, né? Então, são projetos como esse que a gente representa a região, só que o impacto é também para todo o território nacional. Então, a Lei Lucas, ela atende São Paulo, mas ela também ajuda a proteger São Paulo, as famílias de São Paulo, profissionais, crianças de São Paulo, mas também de todo o território brasileiro. Legal. Deputado, eu tenho sempre essa preocupação de falar sobre essas realizações, principalmente em relação a essa questão de elaboração de leis, de aprovação de leis, porque a gente ainda precisa mostrar para a população qual é o papel legislativo. E o impacto também. Sabe uma que eu preciso até pontuar, se você me permite? Claro. Sabe esse problema que a gente teve recente aí,
rolo do ministro com lideranças religiosas ligadas ao presidente, que, não, tem que enviar o recurso aqui para essa cidade, para essa outra, porque foi o presidente, é amigo do presidente. Gente, recursos públicos precisam ter prioridade com base em dados. Uma das minhas leis que eu apresentei e que foi reapresentada também na Câmara Federal, está tramitando, é estabelecer esses critérios nesses repasses. Porque compreende que o recurso é público, é de todos nós. Não dá para eu mandar recurso só para onde eu conheço, de repente, o prefeito, e que ele é meu amigo, ou que ele é do meu partido. Porque quando a gente governa para toda uma gente, para todo um país. E aí a gente sabe que, se você for ver, em cada território, em cada um dos mais de 5 mil municípios que nós temos, eles vão ter as suas demandas, vão ter as suas fragilidades, né, e as suas prioridades. E aí, um bom gestor, uma boa gestão, ela vai estabelecer critérios. Um dos exemplos que tem nesse meu projeto, o IDEB, como que está o IDEB no município? A questão do IDH do município, como que está? O município tem uma estrutura de legislação, já avançou nessa estrutura de legislação com relação à valorização dos professores, para realmente também receber esse repasse? Ele está fazendo o dever de casa? Ou seja, são estruturas que também você vai sinalizar lá para o município, para o estado, que ele também tem que fazer a parte dele, para ele poder garantir mais investimento, que é a questão da cooperação entre os governos, municipal, estadual e federal. Então, esse também é um dos projetos onde a gente cria esses critérios, né, estabelece critérios para ter mais rigor na transferência de recursos da União, do governo federal, para estados e municípios. Consequentemente, né, deputada, mais transparência e, total, com isso, mecanismos de trabalhar contra a corrupção, né, de coibir a corrupção. Isso, de monitoramento e acompanhamento, porque é algo que você destacou também. Paralelo a legislar, tem muita lei no Brasil. Só que a gente precisa fazer cumprir, precisa fiscalizar. Então, eu iniciei falando, uma das minhas principais ações foi fazer o dinheiro do governo federal chegar onde ele tinha que chegar, que é realmente nos municípios, para atender as necessidades da população. Fiz aqui alguns destaques, né? Um deputado federal, ele tem que estar lá para isso. E não só para fazer, de repente, ali, né? Fazer queda de braço no sentido do seguinte, eu só vou votar aqui se for do meu partido, ou então só vou votar se me der alguma coisa aqui em troca. Pera lá, política pública não pode ser feita de forma umbilical. Ela precisa, de uma vez por todas, ser feita com base em evidências e ser feita com essa questão, né, do público, do valor público, da coletividade. Isso é um princípio. Certo. Deputada, dentro dessa proposta, né, eleitoral para mais uma disputa, a senhora já tem bem clara quais seriam as suas bandeiras, quais seriam as suas prioridades num possível novo mandato? Opa, claramente, fortalecer as estruturas de legislação do país, e isso passa essencialmente também por fiscalizar o que a gente já tem, ser essa agente fiscalizadora, principalmente do orçamento público, do que compete à União, auxiliar, né, os nossos municípios, o nosso estado. Também o compromisso de ser essa voz da região e bandeiras nossas, base, educação. E na educação, cuidar das estruturas de apoio que a gente precisa ter, que passa também essencialmente por cuidar de quem cuida da educação escolar das nossas crianças, né? Em termos de valorização, de uma estrutura de trabalho adequada, porque com a questão da pandemia, as dificuldades de aprendizagem que já existiam e que a gente sabe que não é de hoje, Ednelson, a gente não pode fechar os olhos para isso, né? Mas com a pandemia elas se acentuaram. Então, a recomposição da aprendizagem precisa também de um esforço coletivo, de todos os governos, não é só do município, é do governo federal, do governo estadual. Então, estar muito atenta nesse aspecto, para que a gente tenha, de fato, um devido acolhimento aos profissionais, e estabeleça também toda uma ação de formação, de remuneração condigna, para garantir uma melhor estrutura para a aprendizagem das crianças e melhor acolhimento também das nossas famílias,
é um compromisso que isso, quem já me conhece sabe que é ao longo da vida, e quem já trabalhou comigo sabe que não é só discurso, isso é prática, né? Eu vivo isso, eu amo o que eu faço. Eu sou uma pessoa que eu escolhi a minha profissão, eu sou professora. Eu escolhi ser professora. Não foi porque, eu queria ser outra coisa, não tive opção e fui ser professora. Não, eu sou professora. Eu acredito que educação é vetor de desenvolvimento. Quanto mais a gente investe na educação e melhora as condições, a gente melhora as condições de vida dos nossos filhos, a gente melhora as condições de segurança, de saúde, enfim, a gente desenvolve humanidade e mais, né, confere dignidade às pessoas. Junto da educação, a gente precisa também um olhar muito atento para as questões de estruturas de saúde, visto que é isso também que você pontuou aqui comigo, é tripartite, a gente precisa do governo federal garantindo ali a sua participação. Na questão da segurança, eu vejo aí uma situação, né, em Ubatuba, a gente viu os índices de segurança, infelizmente, tendo uma piora. Então, uma das questões que eu vejo que a gente precisa insistir, fazer valer, né, é a questão do vídeo monitoramento. Isso é algo que é para ontem. E a gente discutiu muito isso no período que eu fui deputada, porque lembra da intervenção que teve do Exército no Rio de Janeiro? Então, Ubatuba, sempre eu tive muito cuidado nisso e despachei, conversei diretamente com o ministro na época, que era o Raul Jugman, a respeito, por conta da gente estar na divisa, né? E uma das questões que era a minha cobrança ali era o vídeo monitoramento ao longo de toda a rodovia, porque isso ajuda muito. E hoje, deputada, a gente já sofre as consequências justamente da falta de ações diretas para coibir essa migração, porque ela aconteceu. Ela aconteceu num primeiro momento numa escala maior, e aí há um regresso natural com o afrouxamento, né, do processo de fiscalização lá no Rio, mas a gente sabe que teve uma presença, tem ainda uma presença de certos grupos na cidade, justamente por conta da falta desse tipo de trabalho. Então, somando bandeiras, educação, saúde, que eu coloquei, segurança, a questão social, que a gente também está tudo muito atrelado. Se eu vou acolher melhor essa família, eu tenho que olhar para a integralidade dela na saúde, no aspecto da segurança, no aspecto social, da moradia. Eu sinto que precisa ter mais investimento para auxiliar essa questão da habitação. E também a gente não pode esquecer das questões ambientais, né, Ednelson? Eu sei que tivemos aí uma celebração com a Sabesp nos últimos anos para avançar na questão da coleta e do tratamento do esgoto em Ubatuba. E, de fato, assim, viver aí 2 anos e sentir junto com a comunidade o impacto que é de pessoas que nós queremos, né, o turismo, mas um turismo sustentável, que saiba que lugar de lixo é no lixo. Porque as nossas crianças, quantos programas eu vejo professores, diretores de escola fazendo para cuidar, né, cuidar das praias, sensibilizar para a questão da seletividade, mas tudo isso a gente precisa também ter governos operando. Porque a escola precisa dessa retaguarda. Eu vou falar de coleta seletiva, mas onde que ela está implantada no município, não é verdade? Então eu falo, e como é que essa criança, essa família vai praticar? Tem uma ação anual da EMEI e da Lina, se não me falha a memória, que é a passeata deles pelo centro da cidade, que eu vi que teve esse ano de novo. Com o projeto Tamar, com Aquário, tantas, né? O pessoal do Liga Norte faz um trabalho excelente, aquele Namaskar. Quantas foram as ações de comunidades e essa questão social, as ONGs participando? Só que você precisa de uma estrutura de gestão de retaguarda. Porque você faz, então, uma ponta de conscientização, mas e a prática, como que fica? Então, auxiliar nessas questões ambientais também é algo que eu sinto que é um compromisso, porque eu também não vejo educação dissociada da questão ambiental, dissociada do ambiente. Ainda mais quando a gente fala em territórios de aprendizagem. Educação, ela é na sala de aula e ela é em casa, ela é na rua, ela é no mangue, como eu vi, né, lá no Batumirim, né, várias atividades ao longo do mangue com as crianças, ela é na praia, coisa mais linda, eu lembro de uma professora me mandando, hoje nós fomos estudar matemática, linha do horizonte, de frente para o mar.
quando eu vi as ações da escolinha de surf, né, ensinando toda uma questão de oceanografia para os alunos que participavam. Ou seja, educação não se resume só à sala de aula. Ela acontece, mais do que nunca a gente precisa trabalhar esse conceito de cidade educadora, mas de verdade, não só para ficar num slogan bonito, né? E a gente vendo os índices da educação, infelizmente, no Brasil, ainda, eu sei que não é de hoje, mas ocupando os últimos lugares. A gente precisa avançar, e esse avanço é com compromisso. E também o meu pedido aí para o pessoal, vamos analisar currículo, gente. Importante, né, Ednelson? Fundamental. Vamos analisar feitos das pessoas que se apresentam, histórico. Hoje tem internet, que é um recurso bom para isso. Então, bandeiras: educação, saúde, segurança social, meio ambiente. Perfeito. Queria agradecer muito a sua participação. Cultura também, hein? Sim. A gente teria tempo aí para horas de conversa. A gente teria condições aí de horas de conversa. Em função até do seu trabalho, do seu histórico, é o tipo de conversa, bate-papo que é tranquilo, é fácil e teria horas aí para a gente falar, porque tem muita coisa que a gente poderia abordar com propriedade com a sua participação, mas infelizmente nós temos também uma questão de tempo, até uma questão de isonomia com todos os que estão participando com a gente. Então, gostaria de agradecer aqui a sua participação, desejar boa sorte, que tudo aconteça da melhor forma aí nessa caminhada. Agradeço, Ednelson, e mais uma vez o nosso compromisso de seguir com muita seriedade, transparência e realmente amor pelas pessoas, pela nossa gente, de São Paulo e da nossa região do Vale do Paraíba, Serra e Litoral Norte. Obrigado. Nós conversamos com a ex-deputada Poliana Gama, que teve o nome confirmado como candidata a deputada federal na convenção realizada no último fim de semana. Você já sabe, as informações da região você acompanha aqui no ln21.com.br.